quando que teve essa, não sei se é uma iluminação, uma divisão, quando teve essa ideia espírita na história? Ah, sim. Quando, ou desde sempre houve essas ideias e alguém só juntou todo esse conhecimento? Vilela, isso é uma coisa legal, porque assim, se você olha para todas as civilizações, vou dar exemplos bem simples. Tá. Egito. Tinha lá o Livro dos Mortos e as tradições espirituais. O que era esse Tá livro? na civilização egípcia. Era um livro explicando como seria, Explicando como é que seria como depois. se prepara para... É uma mitologia. Tá. Você pega a Grécia, as iniciações gregas, por exemplo, o rio, né, as divindades Sim. gregas lá, os mistérios de Eleusis e tudo, falava o Arqueonte de um depois. É tanto que você pega, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, na Odisseia, você vai ver que o Aquiles não morreu. Ele morreu, mas o Odisseu encontra com ele, e ele está lá no mundo dos mortos, porque ele não pode interferir na história aqui dos vivos, mas ele dá uns conselhos para o Odisseu. Ele aconselha o Odisseu. E o Odisseu conversa também com o Tiresias, que é o cego, sábio, ele dá uns conselhos para ele. Estavam mortos. Na Bíblia. Saul, que é invocado. Não é? Invocado pela pitonisa. A pitonisa é a chamada médium grega. Está lá na Bíblia. Todas as civilizações, as indígenas, têm tradições espirituais. Todas. Só que o que aconteceu? Chegou no final do século XIX, começou a ter uns fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos, na Alemanha. O negócio deu uma eclodida. Aqueles chamados poltergeist, né? Aqueles fenômenos meio estranhos. Né? Sem explicação. Sem explicação. E começou na França um negócio muito doido, que era o tal das mesas girantes. Que é As isso? mesas levantavam e começavam a girar. Mas em que e situação? o povo ia pro salão. Isso no século XIX. E para ver a mesa girando. Mas ela girando sem ninguém fazer nada? Isso. Aí, um sujeito foi convidado para visitar essas mesas girantes. É o professor Rivai. Tá. Mas era uma reunião que se tinha em volta? Reunião de salão. Ia um tanto de gente. Imagina um Sei. salão, o povo ia lá para ver as mesas girando. Que doideira. Cara, isso está documentado. Agora, veja que legal. Isso está documentado por alguém que não é espírita. Que é Arthur Conan Doyle. O autor de Sherlock Holmes. Esse cara escreveu uma história das mesas girantes. Arthur Conan Doyle. Porque isso estava acontecendo, Vilela, na França, na Europa, em vários lugares. Aí um professor cético foi convidado para ver a mesa girante. O professor Rivai. Ele chegou lá, viu aquele negócio, falou assim, cara, tem um negócio estranho aqui. Não é a mesa, pô. Porque os caras falam pra mesa, gira, a mesa, pô. A mesa não é inteligente, pô. Tem alguma coisa por trás aí. Ele falou, vocês já conversaram com essa mesa? Como assim? Desse jeito. Aí o povo, não, a gente tá vindo aqui só por entretenimento. Não, gente. Olha, se for o que eu tô pensando, isso aqui é a prova da sobrevivência. Tem alguém aí que tá se comunicando. Então ele perguntou pra mesa, escuta, nós podemos conversar com você? Se sim, dá 2 batidas. Se não, dá uma. A mesa foi lá e deu 2 batidas. Ele falou, caramba. Agora, você vê que esse cara é o Allan Kardec. Tá. Esse é o Allan Kardec. Ainda não tinha... Não tinha nada. Tá. Não existia Não tinha nada sobre. Nada. Ele foi lá como convidado. Olha lá. Isso. É isso? É isso aí, Olha cara. só da época. Aí, mas veja que legal. Você tem que ter uma pessoa sensitiva que doa energia para que esse fenômeno aconteça. Porque ela por si só ela não tem Se não tiver uma alguém, matéria... se não tiver alguém... Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, os aparelhos elétricos, Sim. pifa, a luz cai, essas coisas, né? Não, é isso. Então tinha que ter uma pessoa. Aí o professor Rivai chegou e falou assim, ô mesa, eu vou colocar olha a inteligência do cara. Eu vou colocar um alfabeto aqui. Posso colocar um alfabeto para você escrever frases? Se sim, 2 pancadas. Aí, Se não, uma. A mesa. Cara. alguém estava querendo se comunicar, então. Aí ele pôs um alfabeto no chão e aquilo que era entretenimento de salão se tornou uma experiência. Entendi. Ele começou a fazer um experimento. Né? Colocou o alfabeto. Cara, aí foram umas perguntas muito incríveis, né? Porque ele começou a perguntar assim, você é a mesa? Aí a mesa foi lá e, não, eu não sou a mesa. Tá. Então você é algo que está além dessa mesa. Sim. Sim. Você já esteve entre nós? A mesa. Sim. Já reduziu. Aí ele falou, Opa. opa. Porque veja, Vilela, uma coisa é você entrar na sua sala e falar assim, cara, eu vou ter um pensamento aqui, vou criar uma doutrina. Outra coisa é uma mesa tá respondendo, né? É. É diferente. Então ele começou a perguntar, tá bom, qual foi o seu nome? Ele falou, meu nome foi Zéfiro. O cara falou, tu tá de sacanagem. Por quê? Ele deve ter pensado, tá de sacanagem. Tem um Esse nome. cara já esteve aqui, tá comunicando. E foi fazendo pergunta, Vilela. Onde você tá? Aí ele falou pra mesa, escuta, o povo tá fazendo brincadeira aqui, tá vindo todo mundo só pra ver mesa girante, eu não tô interessado nisso. Porque eu sou professor, já escrevi gramática, eu não tô interessado Esse em quem? brincadeira. Não Allan Kardec. O Kardec. O Kardec. Esse era o Kardec. Coloca a foto do Professor Kardec. Rivai, professor Rivai. Ele falou, eu não tô interessado em brincadeira. Vocês teriam disposição de fazer uma sessão privada só comigo? Eu trago algumas pessoas, uma sessão privada. Eu não quero Show. não quero show, não. Porque eu vou fazer perguntas filosóficas. Eu vou fazer pergunta. Eu não vou ficar brincando. Eu vou trazer o alfabeto aqui, eu vou fazer pergunta e vou anotar. Conclusão.
A mesa, sabe o que a mesa respondeu? Ah. Ela disse assim: nós estamos te esperando há mais de um ano. Nós já estamos te esperando. Porque Esse é o Allan Kardec? esse é ele. Porque nós não estamos interessados aqui também nessa brincadeira. A gente está interessado em comunicar algo, né? Ele falou, então, maravilha. E aí começou a fazer perguntas para a mesa. Essas perguntas. Ó, vocês já estiveram aqui? Já. Poxa, então, e o que aconteceu? Ó, o meu corpo morreu, mas eu estou vivo. Mas você continua tendo o mesmo corpo? Começou a fazer uma pergunta. Chegou uma hora que ele falou assim, escuta, tá chato esse negócio. Porque eu faço uma pergunta, aí a mesa tem que ficar movimentando e mostrando letra. Não tem um jeito mais simples. Ele falou assim, ainda bem que você perguntou. Pega uma cestinha com 3 rodinhas, tipo um triângulo, Tá. com um lápis na ponta. Olha isso. A mesa deu as instruções. Uma cestinha com uma rodinha assim, ó. Que aí a pessoa ia pôr a mãozinha assim, ó. Que é o... E tinha um lápis na ponta. Tipo o Ouija lá, a tábua Ouija. Não, era Você acha mais ou menos como um carrinho. Era assim, imagina um triângulo com uma rodinha na ponta, uma rodinha nessa e um lápis. Eles devem achar a foto na internet. Né? Aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, ué, então não precisa da mesa? Ele falou, claro que não. Nós fizemos isso aqui só para chamar a atenção. Para ver se alguém ia ter a inteligência de fazer pergunta. Porque até agora as pessoas estão se contentando com a gente mexendo, movendo. Até agora. Aquilo? Isso aí. Olha que legal. Tem 2 rodinhas, uma caneta na ponta. Na ponta tem a caneta. E a mão é a energia que movimenta. É o sensitivo. É a pessoa sensitiva que põe a mão. E através dela... E aí ela só encosta. Ela não aperta, não. Ela só encosta a mão. Começa a escrever sozinho. Escrever. Aí, meu amigo, o negócio ficou legal. Porque agora ele começou a perguntar, o que é Deus? Aí a cestinha escreveu, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele falou assim, caramba, isso não é resposta. Isso não é resposta. E ele fez mais de 3.000 perguntas, selecionou as melhores. Para o mesmo espírito? Que era um conjunto, não era só um. Não era só um. Depois ele foi descobrindo, mas quem é, quem não sei o quê, papapá, né? Aí tem toda uma história que, pra gente não entrar muito em detalhe. Quando ele reuniu esse conjunto de perguntas, aí ele sentou e falou, cara, agora eu tenho que organizar isso. E publicou o Livro dos Espíritos. Porque ele falou assim, cara, esse livro não é meu. Tenho que contar para todo mundo. Eu não posso pôr o nome nesse livro. O livro não é meu. O livro é dos espíritos. Porque não fui eu que escrevi. Eu nem pus a mão nesse negócio. Eu só fiquei aqui fazendo pergunta, como é que eu posso pôr o nome do livro? Mas por questões legais, o livro tem que ter um autor. Claro. Aí ele falou, então tá bom, eu vou pôr um pseudônimo, não vou pôr meu nome. Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar um pseudônimo. E aí o Zéfiro, que era o espírito que coordenava lá, na verdade depois ele descobriu que o grande coordenador ele era o São Luís. Um santo, né, da Igreja Católica, São Luís. Ele falou para ele, olha, você já viveu na época dos druidas. Lá na época romana, século II depois de Cristo, você foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Os druidas eram os espiritualistas da época. Lá da região do interior da França, aquela região ali. E o seu nome era Allan Kardec. Ele falou, então, beleza, esse é meu pseudônimo. Foi assim, foi então. Assim, eu vou usar esse nome aí. Então, o livro vai chamar O Livro dos Espíritos, e o nome vai ser Allan Kardec, o pseudônimo. E publicou o livro. E nesse livro tinha tudo Nesse isso. livro tem essas perguntas. Essas perguntas que ele começou a fazer exatamente. Le Livre des Espíritos. 1857. Que foi a publicação. 1857. E como foi o impacto na época desse livro? Foi muito Pela igreja? A igreja depois, um tempo, mandou queimar todas as obras, porque ela se sentiu ameaçada.